A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional, terapia alternativa. Temas: dialogando. Informes: você pode. Boca livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, amigos e amigas do Sete Unção das plataformas digitais. Esse é o Espaço da Diferença hoje, que começa nessa sexta-feira maravilhosa. Bom, vamos dar início ao nosso programa. Eu vou chamar o meu grande amigo Alan Ribeiro para seu cordial boa tarde para nós iniciarmos nosso programa. Boa tarde, Alan, é com você. Muito boa tarde, ouvintes e internautas, fiquem ligados. Nesses próximos minutos você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa. Fique ligado, porque o programa hoje está demais. Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. O seu programa, o meu programa, o nosso programa Espaço da Diferença. Olha, preste bem atenção, porque hoje o programa está muito interessante. Você vai gostar pra caramba. E tô contigo e não abro. Hoje o programa vai derrubar a concorrência, com certeza, né? Bom, e como é de praxe, vamos aos nossos informes de hoje. Informes, se ligue. Bom, no primeiro informe de hoje... Comigo. É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu vou falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que foi no último dia 5 de junho, e é um dos temas assim, e eu vou falar agora no programa Espaço da Diferença. Bom, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Essa data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na resolução 27, do dia 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Todos os anos, nesse dia, diversas organizações da sociedade civil lançam manifestos e tomam medidas para relembrar o público geral da necessidade da preservação do meio ambiente. Em 2019, a China sediou a Conferência Internacional do Dia Mundial com o principal objetivo de combate à poluição em uma iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas, quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Então, vale a dizer também que o Dia Mundial do Meio Ambiente é marcado também pela preservação, né? Porque há diversas formas de preservação, né? Que é não evitar a poluição, não jogar lixo nas ruas. Então, assim, é uma forma assim, muito interessante para que a gente possa preservar o ambiente que a gente vive, né? O ambiente que a gente convive, né? Porque, né? Não só, né? Os animais, como também os seres humanos. Então, a preservação é algo muito importante, algo assim de extrema importância, né? E nos últimos anos a gente tem visto que a natureza tem sofrido muito com as queimadas, né, com o corte de árvores. Então, assim, é muito importante assim, poder preservar, né, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. É muito importante combater, né, a poluição e fazer com que, né, fazer com que o nosso ambiente seja limpo e preservado, para que outras pessoas no futuro possam desfrutar do que a natureza tem de melhor, do que o mundo tem de melhor. Então, essa é a minha opinião. E eu quero deixar aqui de lembrança aqui para você, quero deixar aqui de informativo para vocês. Vale a pena preservar o meio ambiente, vale a pena preservar o planeta que vivemos. Vamos agora também, né? Muito obrigado, Alan, pelo seu informe. Rafaela, com os informes esportivos. Boa tarde a todos e todas. Campeonato Brasileiro, resultado: Campeonato Brasileiro Série A. Atlético Goianiense, São Paulo, 2-0. Santos e Ceará, 3-1. Bragantino e Bahia, 3-3. Fluminense e Cuiabá, 1-0. América Mineiro, Corinthians, 0-1. Fortaleza Internacional, 5-1. Juventude e Atlético Paranaense, 0-3. Palmeiras e Chapecoense, 3-1. Sport Recife e Atlético Mineiro, 0-1. Grêmio e Flamengo, adiado para outra data. Agora vamos à rodada 3 de 38. As próximas partidas da Série A.
Campeonato Brasileiro Série A. Santos e Juventude, 12 de junho, às 19 horas. Palmeiras e Corinthians, 12 de junho, às 19 horas. Atlético Mineiro e São Paulo, 13 de junho, às 16 horas. Grêmio e Atlético Paranaense, 13 de junho, às 16 horas. Bahia Internacional, 13 de junho, às 20h30. Fortaleza e Sport Recife, 13 de junho, às 20h30. Bragantino e Fluminense, 13 de junho, às 20h30. Flamengo e América Mineiro, 13 de junho, às 20h30. Chapecoense e Ceará, 13 de junho, às 20h30. Cuiabá e Atlético Goianiense, 14 de junho, às 20 horas. Agora vamos para a Série B. Resultado da Série B. Vasco e Ponte Preta, 1-1. Botafogo e Curitiba, 2-0. A rodada 3 de 38 da Série B. Vasco e Brasil de Pelotas, 12 de junho, às 19 horas. Botafogo e Remo, 13 de junho, às 16 horas. Não percam, Campeonato Brasileiro. Rafael fez um negócio bem legal aí no final. Bom. Gol. E agora vamos para outro informe, Trilhando na Rede 2. Manda ver, Rafa. Boa tarde a todos e todas, Trilhando na Rede 2. O passeio virtual essa semana será no Museu do Amanhã, no centro do Rio, às 14 horas. Pelo Google Meet, não percam. Museu do Amanhã, no centro do Rio, passeio virtual, pelo Trilhando na Rede. Estará no site do Trilhos do Engenho, do site do Centro de Cultura e Convivência Trilhos do Engenho. Estará no site o endereço do Google Meet, o link do Google Meet. Vocês acessam lá o link do Google Meet e entram a partir das 2 horas no passeio virtual. Não percam. Bom, vamos agora com... vai falar sobre o fechamento da padaria Imperato do Meia. Alessandra. É com a Alessandra agora, Alessandra. É você. Uma triste notícia pegou de surpresa os moradores do Meia. A padaria Imperato fechará as portas para sempre. A padaria dará lugar a outro estabelecimento comercial. Bom, eu queria também aproveitar rapidinho, dar um informe também que tem uma outra padaria, além da Imperato, que também fechou as portas. É uma que tem do lado da Barmê, que também fechou as portas, sabe? Eu não sei se é a mesma padaria, né? Que tanta confusão assim na cidade, está tudo fechando. Bom, agora sim vamos ao informe com o Wellington. Vamos lá. Android 12, novo sistema do Google, deixa personalizar o visual dos celulares. O update do Android traz mudança radical do design do sistema com customização por usuário. Essa terça-feira, 18 de maio, durante o evento virtual Google I/O, o primeiro beta do novo Android chega com mudanças no visual do sistema e pequenas melhorias de privacidade que podem passar despercebidos pelo usuário. O sucessor do Android 11 também introduz novas formas de ativar o Google Assistente, com o botão liga e desliga do smartphone. Android copia iOS em novas funções vazadas. Hoje é disponibilizada primeiro versão beta do novo Android para os celulares Google Pixel. A empresa costuma trabalhar com 4 edições de testes que vão instáveis, mais segura para instalar no smartphone, e a versão final do Android 12 deve ser liberada para download em meados de setembro. Assim como o Android 11, o sucessor Android 12 segue trazendo mudanças mais discretas ao sistema do Google. A maior transformação da vez está na nova interface do SO, que uniformiza o visual do Android, com figuras mais arredondadas. Entre as alterações, há novos controles de volume, Wi-Fi, Bluetooth e os widgets de hora em clima e músicas foram renovados. A proposta
é uniformizar o sistema por completo, segundo as diretrizes do material de design, padrão de visual do Google. A mudança da interface é radical, ao permitir que usuários personalizem as cores do sistema com a nova ideia do material UI, que enfatiza as opções de customização cada pessoa. Outra configuração de visual do Android 12 consiste em trocar a tonalidade interface do celular de acordo com a foto configurada, como papel de parede. A personalização chega inicialmente a Google Pixel. A empresa também chama atenção para animações mais fluidos no sistema, que não pesa no processamento do celular, por serem mais eficientes. E outra mudança está no uso do Google Assistente. Ok, o Google, ou pressionando o botão de home do celular, agora também é possível chamá-la apertando o botão de liga e desliga. A assistente agora funciona enquanto o usuário está longe do smartphone. Ela pode responder comandos de voz, como escutar música, mandar mensagens ou ligar para alguém, mesmo quando o celular está bloqueado. Para usar essa configuração, ela deve ser ativada nos ajustes do Google Assistente. Mas a privacidade no Android 12, segurança nos dados do usuário, com uma seção de privacidade para confluir uma linha do tempo com todos os aplicativos que tiver acesso à câmera ou microfone do smartphone recentemente. A página também traz a opção de refogar acessos na área inferior da tela. Então, bom, muito obrigado, Wellington. Bom, vamos agora com o meu informe, né? Falar sobre segurança predial. É de dever de cada morador e síndico, subsíndico, conselho verificar se o prédio está seguro das seguintes maneiras: sistema de incêndio, como sprinklers, extintores de incêndio e mangueiras. Tem que estar tudo em dia, tem que estar tudo em ordem. As mangueiras não podem estar furadas, extintores de incêndio em dia, e a licença da BITS do bombeiro tem perfeita ordem também. Não adianta nada o prédio estar em ordem, mas a licença tem que estar em dia, né, para o prédio funcionar. Estrutura metálica tem que estar em dia, estrutura de bloco de concreto também tem que estar em dia, instalações elétricas como tais elevadores, iluminação interna e externa, portões de garagens, elevadores sociais e de serviço. A segurança maior que implica todos os condôminos é que não podemos vandalizar nenhum sistema de segurança do prédio, tais quais câmeras de segurança, elevadores, portões eletrônicos, etc. O síndico e subsíndico e conselho tem que ter a responsabilidade fiscal de fiscalizar o seu prédio anualmente, como lavagem de caixa d'água, detetização predial, tais como baratas, ratos e formigas. O prédio tem que ser limpo a cada 6 meses pela caixa d'água, né, devido à sujeira que vem pelos canos, e também não só a parte elétrica, como a parte hidráulica, como esgoto e água encanada e água fluvial. Cada prédio tem a sua data prescrita pela prefeitura de cada cidade, ou seja, toda prefeitura vem, verifica o imóvel, o condomínio, o prédio, para ver se está tudo em ordem. Se não tiver em ordem, a prefeitura, o bombeiro, né, o corpo de bombeiros, dá um prazo até tantos dias, dependendo da situação,
para o síndico, subsíndico e conselho refazer o reparo e botar o prédio em dia novamente, como sistema de incêndio, elevadores, etc. Muito obrigado a todos. Vamos ao próximo. Bom, o informe do Thiago vai ficar para a semana que vem, para a gente confirmar a próxima, a questão da UFRJ, né, a situação da UFRJ. Você pode. Então vamos para o Você Pode. Você pode! E no Você Pode de hoje nós temos, para variar, aquela chamadinha com pessoas que vão participar do programa. É isso? Com toda certeza. Vamos então para o momento do ouvinte. Momento do ouvinte. O ouvinte se ouve e participa do programa Espaço da Diferença. Bom, e agora vamos com a nossa querida amiga Mônica. Que saudade, ontem eu tive com ela esses dias, matei a saudade, mas claro, com distanciamento e usando a máscara. Alô, gente, boa tarde. Eu queria desejar à rádio que algo bom vai acontecer na rádio, que eu desejo boa sorte aí para vocês, que eu desejo felicidade para vocês, que tudo pode melhorar para voltar ao normal, que eu mando um abraço para minha família, Vívia, para minha filha Larissa, para o meu amigo que está aniversariando hoje. Eu agradeço a todas as rádios para poder estar aí com vocês cantando a música aí com vocês, gravando essa música. E eu tenho feito que vai acabar essa pandemia e a gente vai estar junto nessa. E confia que vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos agora para o áudio da Márcia, do Museu de Imagens do Inconsciente. Vamos ouvir o programa Extensa no momento do ouvinte. Oi, Rádio Revolução, oi, participantes da Rádio Revolução, assim, muito prazer, né? Meu nome é Márcia, trabalho no museu, muito prazer em poder estar aqui contribuindo de alguma maneira com vocês. É uma rádio tão maravilhosa, tão revolucionária, como diz o nome, né? Revolucionária porque na sua essência já é uma rádio que não discrimina, que não tem preconceito, então isso já age perto de uma justiça, perto de uma igualdade, e eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu, a pedido de um companheiro muito importante para mim, que é o Wellington, e que trabalha aí com vocês, eu vou fazer minha contribuição recitando uma prosa poética de um amigo chamado, ele é poeta e se chama Vitor Colonna. E a prosa poética se intitula Em Linha Torta. Então vamos lá. Em Linha Torta. Para a Copa de 2010, criou-se uma bola mais lisa, mais esférica, teoricamente perfeita, a Jabulani. Mas em campo, o que se viu foi uma bola incontrolável, temperamental, criticada por atacantes e goleiros. A teoria não se fez na prática. Na Grécia Antiga, as colunas dos templos contavam com pequenas distorções para que parecessem retas, pois se retas fossem, assim não seriam percebidas pelo olho humano. É a eterna dicotomia. É mais importante ser perfeito ou parecer perfeito? Tantas vezes procuramos o rosto mais simétrico, o corpo mais escultural, o caminho mais curto como se fossem os melhores, os únicos. Esquecemos-nos que, às vezes, enxergamos melhor na penumbra, escutamos melhor no silêncio, estamos mais próximos na saudade. Somos imperfeitos. Tem mais um, Alan? Tem mais um participante que quer mandar mais um olá, mais um alô pra gente? E agora vamos com a Alessandra mandando aí o parabéns. Ana, então vamos ouvir no programa Espaço da Diferença o parabéns. Parabéns pra você dessa data querida.
muitas felicidades, muitos anos de vida. Luísa. Então, o áudio já diz tudo, né? Parabéns, né? Alessandra, você pode me explicar, quem é? É filha da minha prima. Ah, sim. Então, parabéns para Luísa, muitos anos de vida para ela, e que a data que ela fez aniversário, completou mais anos de vida, se repita por muitos e muitos anos. Parabéns, receba o carinho de toda a equipe do programa Espaço da Diferença. E vamos então para o quadro Dialogando. Vamos lá. Em virtude do imprevisto que a entrevistada teve e não deu para comparecer, o programa, o quadro Dialogando, terá hoje a reprise de uma entrevista que foi exibida no último dia 9 de abril com o professor Stefan Oliveira. Ele que é especialista em Abril Azul e autismo. Ele é professor na Universidade Federal Fluminense. Vamos ouvir a reprise da entrevista com o professor Stefan Oliveira no programa Espaço da Diferença, no quadro Dialogando. Vamos ouvir. Dialogando. E no nosso Dialogando de hoje, nós temos um prazer enorme de conversar com o nosso... Me ajuda aí, produção, me ajuda aí. Bom, essa semana o entrevistado de hoje é o professor Stefan Oliveira. Ele que é professor na Universidade Federal Fluminense e vai falar sobre o tema Abril Azul, que é o tema que vai ser discutido agora. Boa tarde, professor Stefan Oliveira. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Espaço da Diferença. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos e todas. Como eu disse, é um grande prazer estar aqui, né? Como eu disse no início, agradeço muito o convite feito por vocês. É um grande prazer poder participar do Dialogando aqui. Muito obrigado e fica à vontade para responder todas as perguntas que vão ser feitas agora. Bom, quem vai começar a fazer a primeira pergunta? Existe uma melhora dentro dos vários transtornos do autismo? Existe uma melhora, Alessandra? Sim, com certeza. A gente tem aí uma série de tratamentos, né, Alessandra, voltados para as pessoas com transtorno do espectro autista, tanto a terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, hoje em dia tem sido, a atividade física adaptada tem sido muito realizada, com uma efetividade muito grande, assim. Profissionais de educação física estão trabalhando cada vez mais com as pessoas autistas também, com resultados muito favoráveis. Tem a ecoterapia, as próprias arte-terapias, as oficinas terapêuticas, né, utilizadas nos CAPCIs, né, no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis. Então, uma série de terapias, inclusive no âmbito da educação. A psicopedagogia cada vez mais também está aí dentro do acompanhamento, né, prestado às pessoas com autismo, com, né, resultados muito bons também em termos de potencializar a aprendizagem da criança, da pessoa com autismo. Então tem possibilidades grandes de melhora, assim, Alessandra. Cada um, obviamente, cada pessoa autista, cada criança autista tem a sua singularidade, tem a sua, né, própria característica, sim, e um tempo de evolução diferente umas das outras, mas com certeza todas têm potencial para melhorar, para avançar cada vez mais, para desenvolver suas potencialidades. Boa tarde, professor. Boa tarde, Wellington. Bem-vindo à rádio. Obrigado. Eu gostaria de saber com o senhor o que quer dizer Abril Azul. Bom, Abril Azul diz respeito, né, Wellington, a celebração do dia 2 de abril, é o dia que se celebra, é o dia da conscientização sobre o autismo, né? Então, Abril Azul faz uma alusão justamente a essa data aí de celebração, de conscientização do autismo. E o azul, como todos sabem, é a cor aí que simboliza, né, a causa autista, que simboliza todas as lutas aí ligadas ao autismo. Professor, o autismo tem cura? Cura não é uma palavra que a gente usa, não, né, Wellington? Não é um termo que a gente costuma utilizar, não. A gente fala muito mais em termos de melhora, como a própria Alessandra perguntou, né? De melhora, de desenvolvimento de potencialidades cognitivas, afetivas, sociais, né?
psicomotoras, comunicativas, do que em termos de cura propriamente. A gente não trabalha realmente com essa noção de cura, não. Mas, obviamente, a pessoa com autismo tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade de ter uma vida, dependendo do grau do autismo, dependendo das características da pessoa, como eu disse, tem a possibilidade de ter uma vida, né? Enfim, como se diz né, no vocabulário da nossa sociedade contemporânea, uma vida produtiva, né? É possível para algumas pessoas com autismo, para outras não. Outras têm limitações mais severas, limitações mais significativas, mas o enfoque deve ser sempre sobre a qualidade de vida, né, Wélio? Sempre trabalho... Eu desenvolvo um projeto na UF, que é um projeto de extensão, que é uma oficina de música, um trabalho, né, voltado para a arte, uma oficina de música com crianças autistas. E o enfoque do nosso projeto é justamente esse, promover o bem-estar da criança e melhorar a qualidade de vida. Então, muito mais do que cura, a gente fala justamente nisso, de melhorar a qualidade de vida, de promover o bem-estar da pessoa autista, da criança autista, desenvolvendo suas potencialidades, obviamente. Vamos lá. Tá bom? Eu tenho uma pergunta a fazer. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como tem sido os dilemas das pessoas com autismo nessa pandemia? Essa pandemia que completou 1 ano aqui no Brasil recentemente. E o que tem acontecido com essas pessoas em geral, que eu digo, crianças, jovens? Sim. Como você tem visto esse cenário? Né? Como você tem visto esse cenário no seu ponto de vista? Sim, é uma pergunta muito boa, Alan. Porque muita gente me pergunta sobre isso, né? Como que está a questão do tratamento das pessoas autistas no contexto da pandemia, né? De 1 ano para cá. E assim, Alan, eu vou te responder pela minha experiência clínica, pelo que eu tenho observado, né, na minha experiência. Tem aqueles casos, né, daqueles pacientes, principalmente, eu trabalho principalmente com crianças e adolescentes, então, vira e mexe, eu costumo falar crianças autistas, assim, mas estendendo para as pessoas autistas. Mas as crianças que eu tenho acompanhado, né, via de regra, os adolescentes também, tem aqueles casos que a mãe, o familiar, diz que, né, a criança... Muitas ficaram um tempo sem acompanhamento, muitas estão ainda sem tratamento presencial, sem acompanhamento presencial, na rede pública, outras, né, já estão realizando, já retornaram os tratamentos, mas aquelas que estão sem tratamento, por exemplo, uma parcela delas, eu vejo, os familiares relatam e observam que houve uma piora nos ganhos, muitos ganhos que elas já haviam obtido, assim, em termos de comunicação, de interação social, mas em outras há uma variabilidade muito grande, né, nesse sentido, porque em outros casos há relatos dos próprios familiares, das mães, de melhora da criança. É interessante isso, né? Mesmo sem toda essa gama de tratamentos, né, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, de tratamentos presenciais, algumas das mães relatam essa melhora da criança, e eu atribuo muito ao maior tempo de convívio com a família, por exemplo, maior tempo de convívio em casa com o pai, com a mãe, com os familiares, essa, né, presença, essa proximidade afetiva maior, e muitas vezes o cuidador, né, a mãe, o cuidador ali realizando atividades que alguns profissionais orientam por meio de consultas remotas, né, teleconsultas, por exemplo, chamar treinamento parental, assim, né? Muitas vezes a mãe aplica, o cuidador aplica em casa algumas técnicas dessas terapias, dessas orientações dos profissionais, e mesmo os trabalhos da escola, né, as atividades pedagógicas adaptadas, assim. Em muitos casos é interessante isso, porque tem havido piora em alguns casos, mas também tem havido melhor em outros casos. Isso é bem interessante, assim, mostra a complexidade da situação, né, do contexto que a gente está vivenciando, e a própria complexidade do transtorno espectro autista. Há uma ampla variabilidade, né, em termos do desenvolvimento de cada criança. Né? Com toda certeza. É com você, Rafael. Boa tarde, professor.
A minha pergunta Boa tarde, Rafaela. é qual a diferença do autismo para transtorno de Asperger? Rafaela, muito boa pergunta também. O transtorno de Asperger, né, ou síndrome de Asperger, ele faz parte do autismo. Na verdade, é um transtorno que pertence aí ao autismo. A síndrome de Asperger ela foi descrita no DSM-4. DSM é o Manual de Classificação e Diagnóstico em Psiquiatria da Associação Psiquiátrica Americana. E a gente está no DSM-5, né? Na quinta edição do DSM. No DSM-4, que foi lançado no início dos anos 90, eles incluíram a síndrome de Asperger, o transtorno de Asperger, dentro do autismo. No DSM-5, que foi lançado em 2013, a edição mais recente, né, do DSM, eles tiraram a síndrome de Asperger do autismo, não tem mais essa nomenclatura, transtorno de Asperger, síndrome de Asperger, mas eles criaram a nomenclatura transtorno do espectro autista, por isso que hoje em dia a gente fala em espectro autista, categorizadas como síndrome de Asperger no DSM-4, eles incluíram no nível 1, que é o grau mais leve de autismo, a forma mais leve, uma das formas mais leves de autismo, incluíram no nível 1 do DSM-5, entendeu? Sob a nomenclatura de transtorno do espectro autista, de TEA. Então não tem mais a nomenclatura, mas as pessoas que tinham a síndrome de Asperger do DSM-4 continuam categorizadas dentro do autismo, do espectro autista, no DSM-5, nível 1. Bom, eu tenho uma pergunta. Eu tenho meu tio tem um amigo lá em São Paulo, tem um filho autista e ele não fala absolutamente nada. Tem casos assim que o autista não fala. E esses casos são reversíveis? Tem como reverter a fala da pessoa? Tem como a pessoa voltar a falar? É uma criança praticamente. É uma criança de 10 a poucos anos. Tá. É uma pergunta muito boa também, né, Nela? Todos vocês aí com perguntas muito, muito importantes, né? Bom, tem uma grande variabilidade também, tá, Alan? Como eu tenho falado aqui, né? Acho que a diferença é o que marca, assim, né? A diferença é o que marca, né? O espectro autista e a todos nós, a singularidade. Acho que a gente tem sempre que enfatizar a diferença, porque eu estou falando isso, né? Todos, né, os autistas estão categorizados dentro de um mesmo diagnóstico, né? Dentro de uma mesma nomenclatura diagnóstica, mas não quer dizer que todos sejam iguais, né? Então, obviamente, né, todos são diferentes uns dos outros, mas tem algumas características comuns que fazem com que eles sejam diagnosticados numa mesma categoria, no mesmo diagnóstico. Por isso essa ênfase na diferença. Então tem uma grande variabilidade, Alana, com relação ao desenvolvimento, né, de cada criança. Tem crianças não verbais, né, que não falam, que crianças muito pequenas, às vezes, 3 aninhos, 4 aninhos, né, com tratamento, com uma estimulação adequada, começam a desenvolver a fala com o tempo. Começam primeiro a falar algumas palavras, a pronunciar algumas palavras, depois frases, e até mesmo a dialogar em um tempo, né, posterior assim, a desenvolver o diálogo. Outras crianças desenvolvem apenas uma fala, por exemplo, de solicitar o que ela deseja, solicitar ou por palavras isoladas, água, né, pão, ou por meio de uma frase, solicitando o que ela quer. E outras crianças, Alan, elas não são não verbais e não desenvolvem a fala, não desenvolvem comunicação verbal, permanecem não verbais ou minimamente verbais, que é uma nomenclatura que tem sido utilizada também, aquelas pessoas autistas que falam aí, tem um vocabulário em torno de 40, 50 palavras, falam palavras isoladas, né, minimamente verbais. Então, algumas realmente não desenvolvem a fala, tem essa ampla variabilidade, né, essa grande diferença, como eu disse. Mas, Alan, eu quero pontuar um aspecto aqui que é muito importante para o autismo não verbal, e aí fica uma dica, né, para o pai dessa criança, para o autismo não verbal, é fundamental no âmbito terapêutico o trabalho com comunicação alternativa e ampliada. Isso felizmente tem chegado ao Brasil, os profissionais aqui no Brasil estão começando a conhecer esse tipo de suporte, né, ao autismo, comunicação alternativa e ampliada, principalmente a comunicação alternativa por meio de softwares de comunicação, de aplicativos, de tablets, aplicativos que podem ser usados em celulares e tablets. Essa comunicação alternativa, Alan, tem feito com que algumas crianças, algumas pessoas autistas não verbais consigam se comunicar pela escrita. Por exemplo, inicialmente ela aprende a pedir
tem uma figura de uma bola ali. E aí ela clica na figura da bola e ela começa a aprender a clicar na figura da bola. E o software, muitos deles, a maioria desses softwares sonoriza que a pessoa digitou ali, bola. E aí ela aprende a solicitar para o pai, para a mãe, né, a bola que ela quer brincar. Ou um lanche, tem uma maçã ali, tem uma laranja, e ela aprende inicialmente a clicar ali e a solicitar o que ela deseja. Mas muitas dessas pessoas autistas não verbais têm aprendido, se alfabetizado por meio dessa comunicação alternativa. Se alfabetizado e aprendido a se comunicar pela escrita. Não pela fala, mas pela linguagem escrita. A gente tem exemplos de autistas americanos aí, estadunidenses, a M-Sequência, o Ido Kidar, que lançou um livro, inclusive, o Ido Kidar, de autistas não verbais, que são o Ido Kidar adolescente ainda, a M-Sequência é uma adulta já, autistas não verbais, mas que se comunicam de uma forma muito rica pela escrita, por meio da escrita. Então, é um grande caminho, assim, né? Uma grande oportunidade que a comunicação alternativa pode oferecer para os autistas não verbais. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: o que os familiares e os amigos de pessoas com autismo devem fazer para que a convivência não seja afetada por esse período longo e difícil? Porque, por exemplo, nesse ano de pandemia, a convivência tem sido um dos pontos mais afetados, né? Um dos pontos mais comprometidos. A gente sabe, né, que os pais e os familiares, eles passam por diversos desafios, e eu gostaria muito aqui de poder saber, saber isso, e até os ouvintes e internautas, né, especialmente aqueles pais e familiares que estão ouvindo esse programa, eles querem saber dessa pergunta. O que os familiares e amigos, qual seria uma solução para que essa convivência possa ser fortalecida? Tá. Ótima pergunta também, Alan. Não tem uma, obviamente, né, Alan? Como eu disse, uma resposta pronta, uma resposta única, né, para todas as pessoas autistas, para todos os familiares, para todos os casos. Mas vamos lá, dependendo né, a gente tem que observar a particularidade de cada criança, o momento de cada criança. Mas os vínculos familiares, obviamente, os vínculos afetivos com pessoas significativas, com pessoas próximas da criança, do adolescente, do adulto autista, esses vínculos afetivos são fundamentais para o desenvolvimento, né, da pessoa autista. Esses vínculos são fundamentais. Então, com certeza, quando há uma quebra nesse vínculo, né, nessas vivências afetivas, obviamente isso impacta negativamente na experiência da pessoa autista, de todos nós, né, e da pessoa autista também. Tem o contraponto, que há um convívio, né, de uma forma geral, tem havido um convívio maior em casa, com os familiares, com o pai, com a mãe, tem esse fator positivo. Mas algumas dicas, assim, passeios ao ar livre, isso é muito importante, né? O lazer, assim, né? A pessoa autista, o familiar, né? Planejar ali, programar, né? Com o filho, programar o pai, o marido, a esposa, né? O pai e a mãe, programar para levar o filho, por exemplo, num parque, numa praça, numa praia, né? A gente mora em cidade litorânea aqui, uma praia, passeios, obviamente, quando esses locais estão liberados, a circulação nesses locais está autorizada pelas autoridades governamentais, autoridades sanitárias. Obviamente, quando esse acesso está livre, né, está liberado. Então, passeios ao ar livre, isso é muito importante, porque esse lazer para a pessoa autista, para a criança autista, contato com a natureza, de uma forma geral, elas amam contato com a natureza, né? Isso faz muito bem às pessoas autistas de uma maneira geral. Então, esse passeio ao ar livre fica uma dica, já é uma dica importante, assim. E, obviamente, mantendo todas as medidas de cuidado. Se a pessoa autista, a criança, o adolescente, o adulto, utiliza máscara, sair com a máscara, preferencialmente com a máscara, se for possível, e usar álcool em gel, obviamente, e manter o distanciamento. Por exemplo, encontro com avós, né? Avós que a criança não via há muito tempo, que esse encontro, isso no momento melhor, assim, da pandemia, né, Alan? A gente está no momento agora de maior restrição, né? De maior contaminação, né? Então, obviamente, sempre em acordo, assim, com
com as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades governamentais, né? Mas o encontro com os avós, programar esse encontro ao ar livre, né? Numa praça, como eu disse, numa praia mesmo, quando for liberado, e mantendo o distanciamento, né? Tentando, obviamente, manter o distanciamento ali dos 2 metros, explicar para a pessoa autista se ela vai entender, né? A grande maioria tem a gente explicando com cuidado, com calma, assim, ela vai compreender, né? Explicar de não poder abraçar, né? De não poder ficar perto, assim, de pessoas que não vivem na mesma casa, né? Ou aquelas pessoas que vivem na mesma casa, aí não, obviamente não tem problema a aproximação. Mas é isso, eu acho que uma das principais dicas fica esse lazer, Alan, ao ar livre, principalmente. E as terapias também sendo mantidas quando, em momentos, como a gente viveu no final do ano passado, um momento onde o número de casos estava diminuindo, né? A taxa de transmissibilidade do vírus estava diminuindo também, momentos, né, da criança poder frequentar, da pessoa poder frequentar algumas terapias, e aí o profissional tendo todo o cuidado também com a higienização da sala, com não aglomerar no consultório, né, não possibilitar o encontro, né, de um paciente com o outro dentro do consultório, preferencialmente dando um intervalo ali de 50 minutos. É o cenário ideal, né, mas né, um intervalo de 50 minutos entre uma consulta e outra, manter as terapias dentro do possível, assim. Se não for possível, num momento como esse, é um pouco mais difícil, o atendimento remoto ajuda muito, como eu disse, a orientação do profissional remotamente, né, por um ambiente virtual como esse nosso aqui, orientação de um profissional para o familiar, para o pai, para a mãe, para o cuidador, tem um efeito, e o cuidador aplicando em casa aquelas orientações tem um efeito bastante positivo também, com relação ao desenvolvimento da criança e a terapia, assim, né, os efeitos de terapia. Então são essas principais dicas, assim, o lazer e as terapias dentro do possível, assim. Queria agradecer muito a você, professor. Foi uma grande experiência para nós, da nossa equipe. Tirou muitas dúvidas nossas. Então, assim, eu queria te agradecer no nome da nossa equipe. E a você, muitos parabéns. Você merece muita coisa, assim, troca de informação, tá bom? Muitos parabéns mesmo. E na nossa última parte do programa, vamos desejar os nossos sinceros parabéns à nossa Fabiane. Parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Fabiane! Viva! Obrigada, Parabéns, gente. Muitas felicidades, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que esse 11 de junho se repita por muitos e muitos anos e que as coisas boas venham acontecer todos os dias da sua vida. Parabéns, recebo o carinho de toda a equipe do programa Espaço da Diferença. Boca Livre! Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? Vamos agora para a piada do quebra-mola. Bom, o sujeito estava na rua, né, na estrada, e viu uma placa escrito: cuidado, quebra-mola. Aí o cara foi, quebra-mola? Não deve ser nada não. Aí meteu o pé no acelerador, correndo, tal, acelerando 1000 por hora, 100 por hora. Aí passou 5 km por hora em cima do quebra-mola. Aí capotou o carro, acabou com o carro. Aí pegou um giz, escreveu e botou na placa do quebra-mola: quebra carro também. Não é só mola não. Bom, e agora? E agora, para encerrar com chave de ouro, vamos então com a música Coração Vazio, que é a música sugerida para aquele que vos fala agora. Vamos ouvir aqui no programa Espaço da Diferença, a música cantada pelo cantor e compositor Michael Sullivan, Coração Vazio. Vamos encerrar. Eu, sem você, fico perdido. Eu fico só na escuridão. Sem você, a noite não tem luz. Sem você, nenhuma estrela me seduz. Então vamos encerrar o programa de hoje. Vamos lá, vamos encerrar. Então, Alan, suas despedidas, eu volto daqui a pouquinho. Bom, muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você tenha ficado atento ao tema do nosso programa. E semana que vem
Estaremos de volta com mais entretenimento e informação aqui no programa Espaço da Diferença. Bom final de semana, fique com Deus, se cuidem, usem máscara, em gel, que a pandemia ainda não acabou. E até semana que vem, gente. Fique com Deus e até, gente. Tchau. Bom, pessoal, aqui ficamos por aqui, mais um Espaço da Diferença. A gente volta na semana que vem com mais um Espaço da Diferença para vocês. Fiquem em casa e use máscara. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.